Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Jefferson Noronha passando. Sempre eu tenho passado aqui nas redes sociais, toda semana, trazendo um vídeo diferente, uma palavra, um testemunho, uma palavra de edificação, uma palavra de conhecimento. Hoje eu vou estar falando sobre o autoconhecimento, isso mesmo, o autoconhecimento que nós estamos vendo em todo lugar, né? Nas redes sociais, no dia a dia, na sociedade, o autoconhecimento que é a gente se conhecer. A máxima socrática que diz que uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Então nós temos que fazer a reflexão introspectiva que vai trazer cura, vai trazer um equilíbrio, uma qualidade de vida melhor. Vou estar falando hoje a respeito da depressão, sentimentos que aprisionam a alma. Eu tenho lido este livro do pastor Gilmar Vieira Chaves, ele que é pastor, teólogo e também psicanalista. E eu vou fazer uma abordagem teológica a respeito da depressão. A depressão que está aí envolve todo mundo, né? Tem chegado a muitos lares, muita família, e tem levado, infelizmente, muita gente até ao suicídio. Isso é uma realidade, nós temos que falar, não adianta a gente querer omitir, fazer vista grossa. Então, a minha aula hoje, a minha videoaula, o meu vídeo que eu sempre estou compartilhando com os amigos, né, com as pessoas que me acompanham nas redes sociais, hoje eu vou estar falando sobre o autoconhecimento, sobre a depressão, a melancolia da alma. Mas Jefferson, você não é terapeuta, eu não sou terapeuta, eu sou pesquisador, teólogo e palestrante cristão. Mas sou uma pessoa que foi recuperada, né? Teve um diagnóstico com síndrome do pânico, que é uma doença que aprisiona a alma, também uma doença na área emocional. Me recuperei através do autoconhecimento, através do evangelho, através de ter um conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo que pode nos levar a ter assim, paz, alegria, vontade de viver. Isso é fundamental. Você está mudando o foco? Você que gosta de falar de apologia? Não. Eu gosto de falar de conhecimento, porque a própria palavra de Deus diz, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a fonte que eu estou usando para embasamento desse vídeo que eu estou fazendo, que eu não quero saturar, né? Não vou falar tudo, não sou dono da verdade, mas aquilo que eu tenho aprendido e eu tenho vivido como experiência de vida, eu quero estar compartilhando com os amigos aí, internautas, né? Um livro que se chama Sentimentos que Aprisionam a Alma, fala sobre o autoconhecimento, com uma abordagem teológica. Esse livro que é do pastor Gilmar Vieira Chaves, ele que é educador, psicanalista, teólogo e conferencista internacional. Vamos lá então entrar? Vamos abordar? Espero que você acompanhe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. É tão bom o conhecimento, o autoconhecimento só nos torna pessoas melhores, faz bem para a gente como ser humano e nos traz a qualidade de vida que a gente almeja tanto, né? Quem que não quer ter qualidade de vida, né? Viver bem, viver feliz. Depressão, melancolia da alma. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Quem falou isso foi o psiquiatra conhecido, né, nas redes sociais, na internet, é o Augusto Cury. A depressão faz o homem olhar em uma direção só, a pior. Então quem está em depressão, infelizmente, não consegue olhar para outro horizonte, a não ser o lado ruim, o lado sombrio, o lado negro. A depressão faz o homem olhar em um lado só, ou seja, numa direção, a pior. O Jefferson, o que é a depressão? Estava cansado de amar sem resultado. Além disso, começava a sentir a depressão que nos causa a repetição da vida, quando nenhum interesse a dirige, nenhuma esperança a estimula. Gustav Flaubert, que é a depressão? Então a depressão faz a pessoa ficar no lado escuro da vida, né? Não conseguir enxergar a luz. A depressão, enquanto fenômeno psicológico e neuroquímico, apresenta-se como uma tristeza profunda, não passageira, que fará com que o depressivo não consiga realizar atividades rotineiras, relacionar-se, trabalhar, estudar, alimentar-se, proceder à higiene pessoal, etc., podendo chegar a cometer suicídio. Ao tamanho
da proporção e da coisa ruim que a depressão pode fazer com o ser humano. A depressão, independente de haver uma causa que a justifique, ultrapassa uma ideia de uma tristeza profunda. Trata-se de uma doença perigosa e mortal. Essa é a depressão que a gente vê falar na sociedade, em filmes, em tantos lugares, né? E muitas das vezes, nossos familiares, pessoas próximas da gente, ou quando muito na gente mesmo. Quantas pessoas depressivas, né? Aqui, a hora que chegar ao final aqui do vídeo, eu vou estar falando de alguns até personagens bíblicos que estiveram depressivos. Causas da depressão. Ainda que seja um problema psicossomático, muitas vezes não ocasionado por fatores externos ao organismo, o transtorno depressivo maior, TDM, pode ter motivações exteriores, desencadeadas por situações castradoras ou opressoras, como, por exemplo, ocorrências rixosas, constrangedoras e cansativas, problemas patrimoniais, financeiros, familiares ou sociais graves. Graves doenças, doenças crônicas, mutilação, morte de pessoas próximas, envelhecimento, uso prolongado de certos medicamentos, má nutrição, perseguições, preconceitos, bullying e decepções. Esses são algumas, como se não a maioria das causas da depressão. Eu vou repetir. Ainda que seja um problema psicossomático, muitas vezes não ocasionado por fatores externos ao organismo, o transtorno depressivo maior pode ter motivações exteriores, fora do nosso corpo, desencadeado por situações castradoras ou opressoras, como, por exemplo, ocorrências rixosas, constrangedoras e cansativas, problemas patrimoniais, financeiros, familiares ou sociais graves, doenças crônicas, mutilação, morte de pessoas próximas, envelhecimento, uso prolongado de certos medicamentos, má nutrição, perseguições, preconceitos, bullying e decepções. Então, são causas da depressão. A depressão, o transtorno depressivo maior ou depressão unipolar, é uma doença psicossomática que possui tratamento clínico. Ninguém, por mais bem intencionado que seja, deve aventurar-se na tentativa de curar alguém com um problema tão sério. Do mesmo modo, o paciente com depressão jamais deve optar pela automedicação. Apenas um especialista pode, com eficácia, fechar um diagnóstico de depressão e indicar um tratamento adequado, psicoterápico e medicamentoso. As pessoas que convivem com um depressivo podem ajudá-lo em oração, demonstrando compreensão, amor e paciência. É importante a gente que está aí, né? Eu estou no meio religioso, sou um palestrante cristão, então a gente tem que saber, ter todo tato, sabedoria, compaixão, se colocar no lugar do outro. Eu lembro muito bem, quando eu estava com síndrome do pânico, foi poucas pessoas que me ajudaram de fato, oraram por mim, me deram uma palavra de ânimo, me aconselharam. Então a gente deve fazer, principalmente a gente que tem o conhecimento de Deus, que sabemos que a gente deve estar sempre ajudando o próximo de alguma maneira, né? Então as pessoas que convivem com o depressivo podem ajudá-lo em oração, demonstrando compreensão, amor e paciência. Muitas pessoas acham que depressão, síndrome do pânico, essas doenças oriundas da área emocional, né, que são prisões da alma, que o ser humano está, muitas pessoas acham que é frescura, porque não se coloca no lugar, não está passando, não está enfrentando debaixo do telhado. Eu mesmo posso falar por experiência própria, muitas pessoas que achavam que eu estava com frescura, depois logo mais que eu passei por essa etapa da minha vida, que eu tive síndrome do pânico, eu pude ver pessoas que me acompanharam, viram e até zombaram de mim, passaram também por esse problema. Então a gente não pode, a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Eu sempre costumo dizer, se você não pode ajudar uma pessoa, não atrapalhe também. Como que se atrapalha? Zombando, tirando sarro, falando, fazendo comentários que não deveria fazer. A depressão é a melancolia da alma. A depressão é uma doença terrível que pode levar à morte. Deste modo, ao serem identificados os sintomas, busque ajuda em Deus e o auxílio de um especialista. Comunique aos seus amigos e familiares, jamais esconda o problema, pois não há motivo para vergonha e sua vida depende do tratamento correto. Não tenha vergonha, né? Eu lembro muito bem, eu fiquei desesperado, aflito, vivendo uma vida de angústia, mas eu
procurei. Eu fui para psicólogo, depois fui para o evangelho, né? Tive assim, uma experiência diferente, nada contra a terapia, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, mas eu encontrei auxílio e ajuda no evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Só que o Jesus fala num texto que quem está são não precisa de médico, é quem está doente. Então, a Bíblia não é contra a medicina ou qualquer terapia. A Bíblia é contra aquilo que ensina a prática do pecado. Mas a Bíblia, lá no Salmo 119, versículo 91, fala que tudo está a serviço do Criador. Então, uma boa terapia, um bom psicólogo, um bom psicanalista, um bom psiquiatra vai nos ajudar, vai nos auxiliar, né, para enfrentar essa coisa terrível chamada depressão. Então, a depressão é uma doença terrível que pode levar à morte. Deste modo, ao ser identificados os sintomas, busque ajuda em Deus e o auxílio de um especialista. Especialista aqui, no caso, um terapeuta, né, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Comunique aos seus amigos e familiares e jamais esconda o problema, pois não há motivo para vergonha e sua vida depende do tratamento correto. Então, a depressão está aí, você pode estar enfrentando ela, né? Só Deus sabe como você tem enfrentado, mas eu tenho uma palavra agora. Como eu falei, esse autoconhecimento que eu estou trazendo aqui, ele está tendo uma abordagem teológica. Então eu quero fechar falando de Deus, relatando também, a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e nós vemos ali o profeta Elias, logo depois dele vencer os profetas de Baal, ali, pelo poder de Deus, pela ação de Deus na vida dele, a rainha Jezabel ficou sabendo de tal ato que aconteceu, que ele matou os profetas de Baal, e a rainha Jezabel falou que ia matar o profeta Elias. Aí entrou no coração dele essa palavra e ele ficou triste, angustiado, se escondeu e chegou a desejar e pedir a morte. O ser humano, quando chega a desejar e pedir a morte, é porque o estágio de depressão na vida dele está profundo. Então, para a gente ver, porque muitas denominações, religiões, igrejas neopentecostal, falam que a pessoa que está deprimida é demônio. O demônio está aí no mundo espiritual trabalhando de todas as formas, não é só através da depressão, não. O demônio trabalha, né? Ele quer, o diabo e seus demônios querem impedir o agir de Deus em nossa vida, mas não é somente através da depressão. Então, muitas vezes, a pessoa, como eu relatei aqui, sofreu perseguição no trabalho, teve separação, divórcio, perdeu os bens, a pessoa tinha patrimônios, era uma pessoa de posse, ela perdeu os seus bens e pode acontecer com qualquer um. Então, essas são coisas, situações que podem levar a pessoa a ficar depressiva. Então, independente de como, de que maneira, se você tá, meu amigo, se você tá, minha amiga, escute uma palavra de alguém que passou por uma doença psicossomática, enfrentou uma doença chamada síndrome do pânico, e eu tô aqui para relatar para você. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu posso falar que Deus, pela sua infinita misericórdia, agiu na minha vida, porque eu quis, porque eu acreditei na palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Jeremias, no capítulo 29, fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O salmista fala no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso mesmo, Deus Criador dos céus e da terra, do cosmos, da vida, de todos os seres viventes, Ele quer ouvir a sua oração, a sua súplica. Ele pode te ajudar, Ele vai estender as mãos sobre a sua vida. Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A pessoa que está com síndrome do pânico, a pessoa que está com depressão, ela está sobrecarregada, ela não consegue ver o alívio, como o escritor falou aqui, né? A depressão faz o homem e a mulher olhar em uma só direção, a pior. Não, Deus quer iluminar a sua vida, Deus quer abençoar, Deus quer estender a mão poderosa dele. A mão de Deus que manifesta trazendo cura, milagres e libertações, quer ser estendida sobre a sua vida. Você tem que crer e acreditar. A palavra de Deus diz assim: tudo é possível àquele que crê. Se você crer em Deus, na sua palavra, no agir de Deus, Deus pode tirar você desse momento difícil, dessa situação tenebrosa que só você e Deus sabe, ninguém consegue entender. Sabe, quando eu estava com síndrome do pânico, eu não desejava o sentimento que eu estava vivenciando na minha alma, no meu ser, um cachorro sarnento de rua. Para ninguém eu desejava. Tamanha era a aflição, a tribulação, a angústia, a falta de paz interior. Então eu tenho uma palavra de Deus para você, sim. A minha palavra de Deus é essa, de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde o Cristo,
O Jesus, o maravilhoso Jesus que trouxe paz, cura, libertação, ele fala para você nesse vídeo, meu amigo e minha amiga, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, essa doença, ela não escolhe pessoa, ela não escolhe gente, classe alta, classe baixa, pessoas da sociedade, ela atinge, ela tem atingido muitos lares, principalmente agora pós-pandemia aí, nós vemos pessoas com depressão, depressivas, que não tem ânimo para nada, não tem força, não tem uma força interior. Essa força interior que você precisa é de Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, ele transforma. Eu estou com 53 anos de idade. Com 23 anos, há exatamente 30 anos atrás, eu estava passando por um momento difícil na minha vida, mas eu vi uma luz brilhar, e essa luz é Jesus. Eu acreditei no Evangelho, na Palavra de Deus, não é nessa lenga-lenga, nesse mercado da fé, da religião. Eu acreditei em Jesus e eu acreditei na sua palavra. E aqui, como eu relatei em Mateus 11, 28, vinde, eu acreditei nessa palavra e fui até Jesus. Jesus aliviou meu fardo. Esqueça essa ideia de Jesus deixar você rico. Ele pode, ele é Deus, mas ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer aliviar esse fardo tão pesado da depressão qual você está enfrentando. Jesus pode. Creia em Jesus, acredite em Jesus, creia na palavra de Deus. Em Lucas 5,31, Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Você está enfermo, enfrentando essa terrível enfermidade chamada depressão. Mas Jesus, como Deus Todo-Poderoso, como Salvador, como perdoador de pecados, ele pode curar. A Bíblia fala que Jesus, por onde passava, ele trazia cura, milagres e libertação. E a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele entrou na minha vida, ele pode entrar na sua vida. Ele trouxe perdão para a minha vida, ele pode perdoar a sua vida. Ele trouxe paz ao meu coração, ele pode trazer paz ao seu coração. Eu estou encerrando, já deu meu tempo ali, a hora voa, ela não espera, né? Autoconhecimento, sentimentos que aprisionam a alma. Qual sentimento? A depressão, o sentimento que aprisiona a alma do ser humano. Mas Deus é maior. A palavra de Deus pode te curar. E você deve procurar a ajuda de um profissional da área. A depressão é uma doença terrível que pode levar à morte. Deste modo, ao ser identificados os sintomas, busque ajuda em Deus e o auxílio de um especialista. Comunique aos seus amigos e familiares e jamais esconda o problema, pois não há motivo para vergonha e sua vida depende do tratamento correto. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Que Deus te abençoe, que Ele possa quebrar essas correntes aí da depressão na sua vida. Amém.